um pouquinho mais do livro de 1 Samuel, no capítulo 24, ontem falamos do capítulo 23, lá do povo de Keila, lembra? A história do povo de Keila, né? De Davi. Eles vão te entregar? Vão. Isso, só para recapitular aí, para você lembrar, tá bom? E agora, então, vamos entrar em 1 Samuel capítulo 24, né? Onde Davi, então, ele vai ter a oportunidade, né? Até de matar o rei Saul, mas ele, né? Por uma decisão e constrangimento do Espírito Santo, ele decide fazer o que é o correto, não o que a oportunidade lhe dava, né? E muitas vezes, talvez essa seja a palavra-chave hoje, quantas vezes nós estamos esperando uma oportunidade para fazer algo, né? E sendo que às vezes o que Deus quer é que a gente tenha piedade, É verdade. que a gente tenha, né, compaixão, que a gente tenha... E ele escutou a Deus, então ele não fez aquilo que a oportunidade permitia que ele fizesse. Mas vamos ver em detalhes agora, acompanhando. Eu quero convidar você, então, a estar abrindo a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 24, e acompanhe conosco, então. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos de bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com teus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Gente, então vamos, né, dar uma recapitulada nesses 10 Quem é que perde uma versículos, oportunidade dessa, né? Exatamente. Podendo dar cabo do seu inimigo. Tá lá Saul indo atrás de Davi, né? Depois de ter lutado com os filisteus. Lembra que ele tinha voltado lá, o livramento dele do capítulo passado foi justamente porque ele está quase pegando Davi e entra em guerra os filisteus com Israel e ele tem que voltar a combater. Combateu, agora ele volta para atrás de Davi, né? Então você vê que era uma obsessão. Ele estava com aproximadamente 3.000 soldados, na palavra do Senhor fala, procurando Davi. Dos seus melhores, né? Isso. Dos seus melhores. E, gente, chega num determinado local ali, numa região, né, onde fala, até dá o nome aqui, né, fala os rochedos dos bodes selvagens, né? Uhum. E a pergunta é por que chamava, né, rochedo dos bodes selvagens? Sério, devia ser um lugar onde devia ter bode, né, para chamar isso bode selvagem. Enfim. E ali, então, Saul, irmãos, como todo ser humano, tem vontade de fazer suas necessidades. Uhum. Logo à vista, né, uma caverna ali, né, um buraco ali, uma caverna, e vai lá nesse lugar para fazer as suas necessidades. O que ele não podia imaginar é que no fundo dessa caverna, Davi e os seus soldados estavam lá, escondidos. Então, é óbvio que quando ele foi fazer as suas necessidades, ele não foi com os 3.000 homens, né, gente? Com os 3.000 soldados, ele foi sozinho, né? Uhum. No máximo, alguém para ficar um pouquinho mais próximo ali, né? Um soldado, um segurança, mas também que não ia ficar tão perto dele assim, né? O que ele não imaginava, volto a dizer, que no fundo dessa caverna, lembrando que aquelas cavernas não eram iluminadas, não tinham luz de LED, nada disso, irmão. Devia ser uma escuridão só, né? Então imagina. Agora, o que ele não podia imaginar é que Davi e os seus soldados estavam lá dentro, no fundo. Davi, né, e os soldados, ao verem essa oportunidade, falou: tá aí, ó. Olha o que Deus está fazendo. Olha que Deus entregou nas nossas mãos. Aqueles soldados falam para Davi, né? O versículo 5 e o 6. Mas Davi diz que bateu
né, sentindo no coração dele um remorso. Por quê? Porque ele se aproxima do Saul, corta uma pontinha do manto dele, né, para dizer, olha, só para você saber assim, ó, como eu estive perto de você. Imagina, gente, você está perto a ponto de cortar o manto, né, por mais que ele deve ter tirado o manto, pendurado, talvez ali no cabideiro, ali, né, se é que tinha um cabideiro, né, o Davi vai e corta um pedacinho daquele manto, quer dizer, teve muito, porque quem cortou o manto podia matar o homem ali fazendo as suas necessidades, tá? Mas a Bíblia fala assim que ele sentiu remorso. Por quê? Tá? Então ele volta e diz para os seus soldados, olha, gente, né, nós não vamos erguer a mão contra o ungido do Senhor. Por que eu quero ressaltar aqui, gente, nesses 10 primeiros versículos, é o seguinte: a vida vai lhe dar muitas oportunidades, muitas. Não quer dizer que é Deus que está te dando oportunidade. Eu digo para você, ali, Davi tinha uma oportunidade, e aqueles soldados também, de fazer aquilo que eles achavam que poderia ser a vontade de Deus, né? E Davi quase fez, porque ele tirou um pedacinho do manto. O Espírito Santo já constrangeu o coração dele e falou: o que você está fazendo? Você está tocando no ungido do Senhor. Por mais perverso que Saul seja, foi alguém que também Deus elegeu, que também Deus chamou, que também Deus ungiu. Então, queridos, aqui a gente vê o quê? Parando para pensar hoje, falando, meu Deus, né? Quantas pessoas só não estão esperando uma oportunidade como essa para dar uma de diabo, não de Davi, porque quer matar, quer roubar, quer destruir. E ainda colocar o nome de Deus no meio, dizendo, olha o que Deus me fez. Deus me deu esse carro, Deus me deu esse trabalho. Deus, não estou falando que Deus não deu, irmão, só estou falando o seguinte, tem gente, né, que coloca o nome de Deus em vão, porque Deus não mandou coisa nenhuma, Deus não falou coisa nenhuma, né? Deus não disse para a pessoa fazer coisa nenhuma, mas a pessoa usa o nome de Deus, tá? E como saber se Deus falou ou não falou? Afinal de contas, é tão pessoal, né? Se Deus falou ou não falou. Por isso que temos a palavra de Deus, que nos garante o quê? Quando você conhece a palavra de Deus, você vai conhecer o caráter de Deus, ou seja, como Deus opera, como Deus age, como Deus... Sabe assim, então... Tem coisas que eu digo para você, irmãos, vai chegar tempos na sua vida que você vai ter a impressão que você ouviu a voz de Deus, tá? Mas se aquela voz, né, não condizer com o que a palavra de Deus diz, cuidado, pode ser a voz do mentiroso, do enganador que está falando, ou a sua voz da sua própria consciência e da sua própria mente, e você está atribuindo a Deus isso, tá? E muitas vezes Deus vai estar falando, mas daí não é a voz da tua consciência, não é aquilo que você queria ouvir, do tipo, o homem está ali prontinho para você matar e Deus fala com você, não mate. Você fala, não pode ser Deus, não pode ser Deus. Imagina, Deus ia fazer eu perder uma oportunidade dessa, né? Porque a gente tem muito disso, da gente querer que Deus fale aquilo que é conveniente para nós, aquilo que a gente está esperando Deus falar, mas aquilo que Deus realmente quer comunicar, o correto, o certo, o que Deus precisa que nós obedeçamos, e muitas vezes contraria o nosso desejo, a gente não quer ouvir não e não quer admitir que é Deus. Então, tomar muito cuidado com isso, com as oportunidades que não tem nada, ou melhor, existem as oportunidades, parecem ser de Deus, mas não tem nada a ver com Deus, tá? Vamos lá, a partir do versos 10, então, agora nós vamos ver, né, o que vai acontecer. 11, né? A atitude de Davi agora, né, para com a oportunidade que ele não perdeu, graças a Deus ele não perdeu, porque ele teve a oportunidade de mostrar sim para Saul que ele não estava ali para matar. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Só um pouquinho. Observe que um pouquinho Davi fala assim, né? Ele chama ele de pai. Você percebeu? Um pouquinho antes, né? O versículo, acho que
11 ou 12, Olha meu pai, ele disse. né? Ele fala, Olha meu pai. né? Tipo, para esse pedaço, né, de manto, né, da minha mão. Então você vê que ele fala assim, ó, eu te respeito como um pai, apesar de você, né, eu te honro, né, porque só E ele fala, ao eu meu sou pai como eu um não cão mataria. morto, né? Eu sou como um cão morto, eu sou como uma pulga. Eu não entendo porque você está me perseguindo. E aqui, o Espírito de Deus age de uma maneira tal que agora o Saul, aquele que queria matar Davi, chama Davi de filho, você viu? Esse último versículo que você leu agora, que foi No 16, é você, meu filho Davi. Olha só, E gente. chorou em alta voz. Chorou porque... Aí eu digo pra você, como se por alguns milésimos de segundo ele fosse liberto Ele daquela cobrasse. opressão maligna que ele matava. E falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele é meu filho. Né? Ele é meu filho. Eu estou querendo matar o meu filho. Né? Só para você entender. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor recompense com o bem pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Então aqui, gente, é como se aquela atitude de bondade, de misericórdia, né, de compaixão, trouxesse o quê? Uma cura para Saul. Abriu os olhos de Saul. Aquela atitude de bem fez com que Saul também tivesse os olhos de bem, né? Por isso que um pouquinho antes fala lá do Provérbios, que assim, aqui, há um provérbio em Israel, fala do ímpio, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu não vou achar agora o versículo agora, que fala, aqui, ó, versos 13, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Ele está dizendo assim, dos ímpios vêm coisas ímpias. Eu não sou um ímpio. Exatamente. Eu sou um justo. Então, se dos ímpios vêm ímpios, dos justos vêm coisas Justas. justas. Ele plantou justiça, ele colheu justiça. O que é que está saindo de você? Porque o Saul reconhece que estava errado, reconhece que não estava sendo justo, né? Pede para, fala assim, hoje eu tenho certeza que você vai ser o rei. Ele profetizou, né, e confirmou e abençoa Davi, né? E fala assim ainda mais, eu peço alguma coisa só, que você tenha misericórdia da minha família. Você vê, Saul ainda consegue fazer algo bom, irmãos. Olha quanta coisa boa aconteceu de uma atitude de misericórdia. Saul falou assim, olha, eu peço que você jure para mim que você não eliminará os meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família do meu pai. Né? Então, queridos, e Davi, então, jura. Então, aqui você veja que há um juramento. Tá? E daí todos foram para casa felizes para sempre. É verdade. Mas daí a gente acha que tudo acabou, que Davi, né, ficou em paz e já sentou no trono. Não, tem mais história que amanhã você vai saber o que vai acontecer com Samuel, com Saul, com Davi e as demais coisas. Eu quero que o capítulo de hoje fique para nós o quê? Que a oportunidade, né, se fôssemos dizer humana, seria a oportunidade que Davi teve para se ver livre do problema. Ele não usa para se ver livre do problema, mas ele usa para honrar o problemático. Guarda isso. Honrar o problemático. E esta honra ao problemático mostra a justiça que ele carregava. E a justiça gera justiça. E ele colhe justiça. Então, mais uma vez, no capítulo de ontem, Deus usa os filisteus para guerrear lá e para livrar Davi. No capítulo de hoje, Deus usa a própria atitude de Davi para livrar o próprio Davi, né, da perseguição de Saul e seus 3.000 soldados. Isso nos chama a atenção, né, pastor? A questão dessa questão de não tocar no ungido do Senhor, né? Tipo assim, ele até teria seus motivos para isso. Sim, ele Tipo poderia assim, estar me defendendo. Né? Então aquela coisa assim, mas tem pastor fulano de tal que está errado, tem pastor fulano de tal que está fazendo coisa errada, tem um líder tal que está fazendo coisa errada, coisa assim, mas gente, falei assim, não muda, claro, o que ele está fazendo, se é errado ou não, que nem Saul estava errado, tá? Mas de quem é justo, tem que vir justiça. E ele entende assim, ele fala aqui, né, que eu falei assim, eu vou deixar que Deus julgue, que Deus faça isso. Né? Ele falou assim, porque cada um é uma competência. Não cabe a nossas mãos
fazer justiça contra servos de Deus. Você entendeu? Tocar num manto ungido. Sabe? Isso é muito sério, porque Deus ele respeita muito essa questão de hierarquia que foi ele mesmo que colocou. Sabe? Então isso é sério, Na verdade, gente. o julgamento, né, queridos, é uma coisa muito delicada. A Bíblia fala, não julgueis, né, para não ser julgados. Deus não deu para nós essa competência. Deus deu outras competências. Deus falou assim, ame. Ame quem te fazer mal. Isso. Né? Alimente. Tanta coisa boa Deus deu pra gente. Deus não falou julgue, condene, sentencie, prenda. Não. Pode se perceba. Tenta achar na Bíblia Deus dando ordens assim. Não. Assim, ele dá ordens diretivas algumas vezes acerca disso em momentos especiais. Mas ordens gerais, mandamentos gerais é sempre ame, aconselhe, acomode, hospede, é sempre recebendo, é sempre de graça, de fraternidade, de misericórdia. Gente, isso é um grande ensino, né, para a gente aprender. Exatamente. Tá bom? Então, né, como dizia a minha pastora, já falecida, ela dizia assim, não esqueça que quando você aponta o dedinho para o outro, tem 3 dedinhos virados para você aqui. E 4, né? Aqui, 4, né? Sei lá. Ela dizia, né? Aqui também, né? Então, gente, é verdade, né? E que a gente possa viver em fraternidade, em amor, ajudando uns aos outros, né? E lembrando, Davi podia falar assim, se eu assassino Saul, ele falou assim, meu pai. Meu pai. Ele estava dizendo assim, você não é esse assassino. Você não é essa pessoa má que você está sendo. Você é meu pai, olha para mim como filho. E ele conseguiu isso. Que Saul olhou para ele e falou, meu filho. Hoje em dia se vê muito nas próprias redes sociais, né? Pastores falando de pastores, né? Ministérios falando de ministérios. Então, assim, não cabe essa função. Eu acho que esses pastores que assim procedem estão esquecendo aqui do que fala a palavra de Deus. Estão esquecendo. Eu sempre tenho comigo o seguinte, gente. Falam de Universal, falam do pastor do chapéu, né? E falam por aí vai. Eu falei assim, não cabe a nós, gente, julgar. Não cabe a nós julgar, né? Sem conhecer a história, tá? Se conhecer a história, né? Eu não sou defensora de ninguém aqui, mas se você conhecer a história de Edir Macedo, talvez você tenha um pensamento diferente a respeito dele, né? E ver que ele tem a igreja dele, né? Ele tem o que tem por coisas que ele passou e gente, também é um homem de Deus, com suas falhas também. O pastor Alex também tem suas falhas, né? Mas não tem, né? Via de regra, mas são homens de Deus, humanos, são seres humanos passíveis de erro, mas são todos seres humanos têm as suas falhas, são os seus erros, né? Agora, se você tentar pensar da seguinte forma, que tipo de ser humano Deus vai usar? Aqueles cheios de falhas, mas que o obedecem, ou aqueles seres humanos que não têm quase falha nenhuma, bem pouquinha, mas não obedece a Deus? Para pensar nisso. E ainda tem uma passagem, né, que ensina que se aquilo procede de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, vai acabar, vai terminar. Então é para você ver quem tem história e quem não tem história. Às vezes a gente vive dilema, gente, porque tem pessoas que julgam muito, né? Muito. E nesses julgamentos, uma hora é a seguinte, porque no teu ministério falta isso, falta aquilo. Uma hora, né, falta administração, outra hora falta oração, outra hora falta... Só que as pessoas que apontam o dedo e falam, daí você olha para a vida delas, às vezes, e para a casa delas, né? Para a família delas, ou deles, para a empresa deles, ou né? Enfim... E daí você vê e fala assim, mas pera lá, se essa pessoa tem a receita tão linda, mas por que não conseguiu arrumar a sua própria vida, mas quer arrumar a vida dos outros? Né? Eu sempre digo assim, às vezes o discurso é muito bonito, né? Só que a vida revela algo diferente. Exato. Né? O discurso tem que condizer com a verdade. Você já viu aquela palavra assim, quer conhecer a árvore? Dá uma checadinha nos frutos, né? Que você vai conhecer a árvore. Por isso, irmãos, é melhor a gente ficar lustrando os nossos frutos. Não falar mal. Né? Cuidar da nossa árvore. A árvore dos outros. Deus abençoe. Né? E cada um cuida dos seus. Não, pastor, mas eu não falo mal de ninguém, do pastor, das pessoas. Eu não falo mal.
né? Então, assim, então ensine os outros também a não fazerem isso. Quando alguém falar, fale assim, fale assim, quando você vê alguém falando mal, né? Diga assim, querido, não fala isso. Isso não compete a nós, deixa para Deus. Você sabe que o seu silêncio reforça. Se a pessoa falar alguma coisa, a psicologia você não falar nada, se você ficou quieto, você já está concordando. É aquela coisa. Você está dizendo, puxa, eu concordo com você. Quem cala, consente. Isso. Então, às vezes, você precisa se posicionar e falar assim, olha, não fale de um ungido, não fale da família tal. Se você não está disposto a ir lá ajudar, né? Você tem a tua, cuida da tua. Não fale da família do outro se você não está disposto. Vamos olhar para dentro, né? E ver o que precisa se mudar daqui. Menos de mim, mais de ti, Senhor. É isso aí. Né? Aumenta a sua justiça em mim. Né? É essa oração que você tem que fazer sempre, todos os dias. Amém, pastor? Amém. Vamos lá então, gente. Né? Deus abençoe a todos.